19 horas. Declaro aberta a terceira sessão ordinária do Pleno. Cumprimento aqui presente o secretário de Saúde, o doutor Ailton Vanderlei, o adjunto, doutor Roberto River. Bem-vindos. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da segunda sessão ordinária do Pleno. Em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata da segunda sessão ordinária do Pleno. Julgamento de processos. Processo SEI número 005278/2017. Assunto: tomada de contas especial, convênio número 031/2011. Órgão: Prefeitura Municipal do Amajari. Responsável: Rodrigo Mota de Macedo. Relator: Conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei. Tendo em vista a disponibilização do processo SEI, indago ao Procurador de Contas se quer fazer uso da palavra. Não, senhora presidente. Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, com a palavra o relator para a leitura do dispositivo do voto. Eu voto pela irregularidade das contas, entendeu? Da tomada de contas, coordenada pelo senhor Rodrigo Mota Macedo, ex-prefeito do Amajari, a restituir aos cofres públicos estadual o valor correspondente a R$100 mil, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente de 30 fé, pela inabilitação do responsável pelo período de 5 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração municipal ou estadual, pela inclusão do nome do senhor Rodrigo Mota Macedo em lista específica a ser enviada ao Ministério Público Eleitoral, pela recomendação aos atuais gestores da Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Prefeitura do Amajari, para que atuem de forma preventiva e concomitantemente na fiscalização dos valores transferidos na forma de convênio, estabelecendo mecanismos de controle mais eficientes para a proteção dos recursos públicos. Eu gostaria, após o voto, só de explicar que esse recurso foi recurso de transferência que o Estado fez para o município e que o prefeito não prestou conta, foi solicitado várias vezes, dado várias oportunidades e não me deram nenhuma satisfação da prestação de conta. Em votação, conselheiro Sotomayor. Conselheiro Dantas. Com relator. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e que constituirá o projeto o acórdão de número 01/2019, TCE Pleno. Processo SEI número 003703/2017. Assunto: tomada de conta especial, convênio 084/2013, Prefeitura Municipal de Iracema. Responsável: Raios Pedrosa Nakayama. Relator: Conselheiro Célio Vanderlei. Tendo em vista a disponibilização do processo SEI, indago ao Procurador de Contas se quer fazer uso da palavra. Não, senhora presidente. Em discussão. Não havendo nenhum conselheiro que queira discutir, passo a palavra ao relator para ler a parte dispositiva do voto. Na mesma linha do voto anterior, o ex-prefeito de Iracema também, o recurso oriente de transferência do Estado, da mesma forma, não prestou conta, não
não deu nenhuma satisfação da aplicabilidade do recurso. Então eu votei pela irregularidade das contas, de tomada de contas, condenando o senhor Hales Pedrosa Nakayama, ex-prefeito do município de Iracema, a restituir aos cofres públicos estaduais o valor de R$60 mil, correspondente a R$60 mil, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 30 alferes, pela inabilitação do responsável, senhor Hales Pedrosa Nakayama, pelo período de 5 anos para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração municipal e estadual, pela inclusão do nome do senhor Hales Pedrosa Nakayama em lista específica a ser enviada ao Ministério Público Eleitoral. Em votação, conselheiro Souto Maior. Conselheiro Dantas. Com o relator. Declaro aprovado o voto do relator à unanimidade, que constituirá o acórdão 02/2019, terceiro pleno. Item 3 da pauta, referendo da decisão cautelar, proferida pelo conselheiro Célio Vanderlei, relator do processo SEI 000564/2019, que trata de representação com pedido de liminar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista, SMEC. Passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, em nome do representante do Ministério Público de Contas, submeto a referendo do Pleno a decisão cautelar adotada nos autos da representação interposta pela Controladoria de Infraestrutura deste Tribunal, cuja a inauguração se deu com análise do pregão eletrônico 192/2018, de registro de preço da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Boa Vista, que tem como objeto a contratação de empresas sob o sistema de registro de preço visando a aquisição de módulos tipo sala, formados por contêineres para ampliação de salas de aula em escola da rede municipal de ensino, cuja adjudicação do lote 1 foi a favor da empresa Pertec, Pernambucano Técnico e ME, CNPJ 01-315-127/0001-96, pelo valor de R$4.646.450. Na petição da representação foram perfiladas várias ocorrências que aparentam a presença de vício no processo licitatório, dentre as quais releva trazer à baila o seguinte: o projeto básico deficiente, ou seja, não especificado a respeito do projeto, dos contêineres, de que é feito, de que é revestido, que tipo de pintura, ou seja, não tem nenhuma especificação em relação. Indício de sobrepreço, entendeu? Em relação ao pregão, entendeu? Adesiva administrativa e a ausência de parcelamento do objeto. Após a análise dos pontos acima citados, me dei por convencido de que o procedimento referido ao contrato administrativo poderia trazer graves prejuízos futuros, estando assim presente o Fundo Bulhures. No caso, o fluente também demonstrou ser típica situação que requer urgente medida cautelar, visando a coibir possíveis danos ao erário. Por tais razões, e ancorado na representação da Controladoria de Infraestrutura, deveria eliminar pleiteada inaudito altero para este SPEC no artigo 13, inciso 1º da Lei Complementar 006/94, decidindo que a Secretaria Municipal de Educação do município de Boa Vista suspenda de imediato o efeito do contrato número 073/2019, bem como as notas de empenho de pagamento e todos os atos decorrentes, razão das graves indícios de irregularidade constatados no processo licitatório número 336/2018,
referente ao programa eletrônico 192/2018, ante a prática de indício de sobrepreço e cerceamento de competição, sepultando ao artigo 71, inciso 6 da Carta Magna e artigo 1º, 6º e 48 da Lei Complementar 0694. O não cumprimento da presente decisão em todos os seus termos sujeitará ao responsável às sanções previstas no artigo 63, inciso 4 da Lei Complementar 06/94 e artigo 199, inciso 4 do Regimento Interno do TCE. Intime-se de imediato, com fulcro no artigo 171, inciso 2 do Regimento desse Tribunal, as partes envolvidas no teor da decisão do Ministério Público de Contas, do teor da decisão, bem como o Ministério Público de Contas, com base no artigo 22F da Lei da LC número 694. Cite senhor responsável a senhora Keila Sinara Tomé Barros, secretária municipal de Educação e Cultura, a senhora Kátia Lígia Menezes Lins, secretária adjunta de Educação e Cultura do município de Boa Vista, para que se pronuncie no prazo de 15 dias, conforme expressos previsto constante no parágrafo 3º do artigo 301 do Regimento Interno do TCE Roraima. Quanto aos subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da representação subscrita pela Controladoria de Infraestrutura desse Tribunal, e comunicar os termos do presente decisão à Prefeita de Boa Vista, à Procuradoria do Município e à Câmara Municipal. É isso, senhor presidente. Em discussão, indago do Ministério Público, se quer fazer alguma consideração acerca da decisão do trabalho. Sim, conselheira. Eu só queria sugerir que a própria Controladoria Geral de Contas, ela acompanhe, para e passo, o cumprimento dessa decisão, verificando se consiste, para a gente evitar o tribunal poder acompanhar, né, em tempo real, caso a decisão seja referendada, a sua plena execução. Tá. Para a gente acatar. Eu gostaria de ainda colocar aqui, por exemplo, quanto ao projeto básico deficiente, né, do controle externo, entendeu? Não existe projeto de arquitetura. O projeto de implantação, o projeto elétrico, hidráulico, sanitário, entendeu? E fundação. Some-se a essas falhas, tal fato, o projeto básico não apresenta especificações técnicas, entendeu? Que garanta a habitabilidade das salas de aula, tais como refrigeração, iluminação, ventilação, entendeu? E também não tem especificação sobre o material usado nesses containers. Entendeu? Então nós já temos o caso recente, né, no Rio de Janeiro, onde usaram o container, entendeu? A gente sabe que lá, como houve uma explosão após o incêndio no ar-condicionado, entendeu? Eu, durante toda a minha vida que eu estudei as salas de aula, por mais que eles fizessem, entendeu? Elas têm sempre só uma saída, entendeu? Que Deus livre um incêndio, uma explosão, nessas coisas que poderia causar nessas crianças. Então, na realidade, precisa de mais, entendeu? Informações técnicas a respeito. Sem contar que, por exemplo, eu fiz um levantamento de preço, o preço dele, após todas as instalações dessas especificações, vai sair mais caro do que especificamente, entendeu? Se nós tivéssemos feito uma construção normal, que a gente teria uma garantia específica de que isso daí efetivamente aconteceria. Outra situação que a gente referiu nessa questão foi exatamente essa falta dessas informações. Então, por isso foi que eu dei a cautelar, para que a gente eles pudessem fornecer essas informações, entendeu? A justificativa deles é a questão da imigração venezuelana, mas esse fato já vem desde 2015.
Ou seja, vem se agravando essa situação desde o início, não um fato isolado que está começando agora especificamente. Então, eu acredito que, eu sei da necessidade que tem da construção de novas salas de aula para que a gente possa acomodar essas crianças, mas, por outro lado, nós temos que ter a responsabilidade de saber de que forma isso vai ser feito, de que maneira isso vai ser feito, para que a gente possa não só preservar o erário, mas também a segurança dessas crianças. Em discussão. Senhora Presidente, com relação ao mérito, não existe nenhuma dúvida de que o relator agiu com esmero, mas infelizmente, processualmente, nós não podemos tomar essa decisão, porque trata-se de contrato firmado pelo parágrafo 3º do artigo 1º da nossa lei orgânica. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa ou câmaras municipais, que solicitará de imediato ao poder respectivo as medidas cabíveis. Nós temos todas as prerrogativas de mandar sustar antes do contrato. Depois do contrato firmado, nos é vedado a autonomia desse tribunal de mandar sustar contrato. O conselheiro está coberto de razão no que diz respeito à necessidade fática de que o contrato venha a ser examinado por tudo que foi exposto, pela não comprovação de um projeto básico atuante, mas nós, Tribunal de Contas, nós não temos competência para mandar sustar contratos. Mas aqui diz que, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia ou pela Câmara. Mais adiante, no parágrafo 4º, o Tribunal decidirá a respeito se a Assembleia, Câmara Municipal ou Poder competente, no prazo de 90 dias, contábil do recebimento, não efetivarem as medidas previstas no parágrafo anterior. Então, nesse caso, eu principalmente para preservar a legitimidade do processo, porque essa decisão, no meu entender, é passiva de ser modificada pelo Poder Judiciário, né? Porque nos é vedado diretamente a atuação no caso de contrato, e que só desgastaria a imagem do tribunal de estar dando uma decisão contrária ao seu próprio sua lei orgânica. Então, eu indico ao nobre conselheiro que a gente adote as medidas no que diz respeito à suspensão, mas não no sentido de efetivá-las, de recomendar à Câmara que tome essa decisão. Conselheiro, na realidade, aqui eu não estou pedindo a suspensão do contrato, estou pedindo a suspensão dos efeitos dele, por exemplo, como suspensão de nota de empenho, pagamento de todos os atos decorrentes em razão de graves indícios, ou seja, o contrato se mantém. E solicito que eles nos informem das deficiências que nós encontramos no processo. Então, o contrato, eu não estou suspendendo o contrato, estou suspendendo os efeitos do contrato até que eles me informem. Na realidade, a decisão não é a suspensão do contrato, é dos efeitos do contrato até que eles, se eles me informarem, mandarem as informações que me convençam do contrário, o contrato prossegue. Eu não estou suspendendo o contrato, eu estou suspendendo apenas os efeitos do contrato até que eles me deem as informações necessárias para que eu entenda que está efetivamente correto. O Ministério Público está pedindo a palavra?
Primeiramente, quanto à questão do fumos, bônus e usos e perigo de mora, que só pela a linha A do projeto básico eficiente já é motivo mais que suficiente para uma decisão cautelatória, porque, costumo dizer, contrato ruim vem de projetos básicos ruins, contrato mal executado vem de fases internas de licitações ruins, e o caso do projeto básico é o que especifica todo o serviço ou aquela obra que vai ser realizada. Quanto à questão levantada pelo nobre conselheiro Netão, aqui eu já não discordo aqui, porque realmente existe a previsão constitucional que, em relação a contratos, quem vai sustá-los é o respectivo Poder Legislativo, a União, a Congresso Nacional, os Estados Assembleias Legislativas, mas, pelo teor da decisão, aqui o Tribunal de Contas está determinando que a autoridade competente suspenda. Ele não está suspendendo diretamente, não está cancelando o contrato diretamente. Na verdade, e aí isso é um posicionamento muito pacífico lá, inclusive no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele diretamente ele não susta o contrato, mas ele determina o gestor para as penas da lei de responsabilização, que ainda eles vão além, eles fixam prazo para isso, que no período de tantos dias suspenda toda a execução do contrato, quando é o caso, né? E dos demais atos de pagamento. Então ele não susta diretamente, mas ele determina que o gestor suste, caso ele não cumpra, e vai sofrer as responsabilizações devidas, inclusive se for apurado um dano posteriormente, ele também vai ser corresponsável, a autoridade competente, que é o modelo aqui que está. Diz, achado vício no contrato, representa-se para a Câmara ou para a Assembleia, adota-se prazo de 90 dias, se eles não tomarem providência em 90 dias, volta ao nosso poder a decisão. Eu acho que, é claro, a emergência, com certeza, um administrador público, já vendo que está nessa natureza, já vai rever pagamento, porque ele sabe que está sob juros. Eu só não quero que a gente abra uma oportunidade para judicialmente o Tribunal de Justiça dizer, não entendo o contrário, vocês estão, tanto é que no voto do relator diz o seguinte: assim convencido estou que o procedimento do referido contrato administrativo é ele que fala do procedimento. Bom, eu voto contra, entendeu? Porque acho que essa decisão nossa vai ser passiva de revisão, e aí o Tribunal de Justiça esfregará na nossa cara uma interpretação da nossa lei que nós não estamos dando, quando o mesmo efeito, a mesma eficácia se daria por modo transverso. Não, assim, ouço Vossa Excelência, mas não discuto porque são só opiniões. Na realidade, uma das coisas, por exemplo, que não suspende o contrato é que na própria decisão que a gente está falando aqui, a gente, no cumprimento da decisão, a gente pede quem tinha a corrigir, a informar. Se ele me informar aqui existe, por exemplo, o projeto técnico, existe, de que é o revestimento dessas coisas, e que tecnicamente ele está correto, entendeu? Não tem nenhum problema, o processo dá prosseguimento ao processo. Ele está assustado. Entendeu? Se Vossa Excelência espera informação para dar procedimento, é porque o contrato foi sustado. Se não, o contrato continuaria. Se Vossa Excelência coloca que se eles prestarem as informações que Vossa Excelência julga que pode servir de embasamento para uma decisão contrária, e aí Vossa Excelência mesmo diz, dá procedimento, é porque antes do procedimento ele está o quê? Sustado. E nós não temos competência para sustar contratos. A nossa lei, ela diz, sustar contratos só Casa Legislativa, ou Assembleia, ou Câmara.
Eu não vejo, datíssima máxima velha, com todo respeito ao conhecimento de todos que aqui estão, eu não vejo como entender diferente. É a gente abrir espaço para uma reprimenda, porque se algum desembargador, e se eu fosse desembargador, eu entenderia na hora que nós não temos direito para fazer isso, e nós não temos direito por causa de uma lei nossa, que nos ensina, havendo problema no contrato, antes não, a gente pode fazer tudo, mas no contrato administrativo firmado, a competência é da Casa Legislativa. Só entendo, respeito à decisão do tribunal, que se A cautelar, ela tem o objetivo de acautelar, de suspender. Não, é de acautelar, até que se eu posso, a minha decisão cautelar é até que se suspeito, entendeu? Mas suspeito temporariamente, mas nós temos efeito, não o contrato. Mas a suspensão temporariamente, a suspensão temporariamente ou definitiva, só quem pode dar é o contrato continua. Com a palavra do conselheiro Dantas. Conselheiros, essa questão de suscitar contratos foi um assunto que sempre me preocupou realmente. Me parece que não ficou bem explicado nessa discussão as competências de cada órgão, do tribunal especificamente, que nós estamos aqui falando pelo tribunal. Ao que recordo da legislação, o que nós temos normatizado é o seguinte: em casos de atos, o tribunal tem competência plena para sustar, suspender de imediato. Em caso de contrato, há reservas que a lei determina ao tribunal. O que seria essa reserva? Primeira providência. O tribunal tem que determinar, e isso ele pode, determinar a autoridade que praticou o ato, que no prazo dado pelo tribunal, ela corrija todas as irregularidades ou impropriedades que haja na situação. Em caso de não cumprimento pela autoridade notificada, aí a lei outorga ao tribunal a competência para suscitar. Talvez aqui na decisão do conselheiro Célio, me parece que a única coisa que está faltando é o prazo, porque ele está determinando a secretaria que tome e suspenda os efeitos do contrato para... Está imediato, né? Assim que receber... Suspenda de imediato. De imediato, pronto. Então, ele está determinando a secretaria que faça isso. Se ela não fizer, devolve ao tribunal o prazo. Mas, como é uma questão polêmica, eu encontrei um achado aqui que eu acho que tira a nossa dúvida em relação a isso, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esta questão. Então, diz o Supremo Tribunal Federal: o TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o artigo 71, inciso 9, que me parece que é o que está colocado aqui, na Carta Magna, exatamente isso, para determinar a autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação que a ele originou. Então, eu acho que a situação está bem explicada aqui. Eu, particularmente, sou muito cauteloso com essa questão de sustar contrato, por conta do tribunal. Mas aqui o conselheiro está determinando a própria secretaria que faça. Talvez o prazo aqui tenha que discutir. De imediato, nós 30 dias e tal. Nós estamos referendando uma cautelar. Essa cautelar já sustou os efeitos do contrato? Não. Já. Não, ela está determinando que a secretaria faça. A secretaria pode não fazer. Pois é, mas Lembra do contrato, daquele contrato de emergencial do transporte escolar? Foi nesses mesmos termos. Nós
assinamos nós, encaminhamos, pedimos a determinação nossa que a Secretaria de Educação cancelasse, suscitasse de imediato os efeitos do processo licitatório, todos os atos advindos dessa licitação. Aí foi quando, lembra, eles entraram na justiça, alegando que a gente não tinha competência para suscitar contrato. Nós agravamos a decisão e lá foi acertado, né? Aí foi reconduzida a decisão do tribunal, no sentido de que o tribunal não estava anulando o contrato. O tribunal estava assinando um prazo para que o órgão fizesse. Mas aqui nós estamos referendando uma cautelar que diz que de imediato, ele recebendo, os efeitos do contrato está assustado. Não, ela pode, aqui está. Ela pode sustar ou não. Ela pode sustar ou não. Pois é, aí depois, não sustando, é que volta a competência para a gente. Pra gente, exato. Aí sim, no caso de efetivar de tudo, que a gente pode recorrer à causa legislativa. Mas no primeiro momento, porque a cautelar ela também tem uma vertente pedagógica. Ela está assinando um prazo para que o órgão regularize a situação. Mais ou menos essa aí. Eu ponderaria ao ambiente relator, com toda a frente, que estabelecesse um prazo aqui imediato. De imediato, terminar já acabou, matou. Aí, 10, 15 dias. 15 dias, A gente tem 15 dias para notificar ele. Entendeu como é que é? A gente tem 15 dias para notificar. Então, de imediato, nós estamos aqui, apoio da notificação dele. Não é para notificar, a notificação é ele imediata. já foi notificado. Ele já foi notificado. Pela decisão monográfica. Então, agora dá 10 dias, entendeu? A partir da notificação dele, o contrato está assustado. O que não é assim. A partir da notificação dele, com um prazo que Vossa Excelência consignar e o Pleno adotar, aí sim é que tem. Porque na hora que recebe uma liminar e diz de imediato, o contrato já está assustado. Os efeitos do contrato já estão assustados. Se Vossa Excelência determinar que em 15 dias, ele, ou 10, ou 5, ou 2, seja tomadas providências, aí é que o tribunal pode dar a liminar ou não. Primeiro, Vossa Excelência assina o prazo. Agora dá um prazo de 15 dias. Pela ordem, só para esclarecer, assim, para alinhar a decisão, não é que o tribunal está determinando que a autoridade competente suspenda Imediatamente. de imediato. Então não teve. Mas ela que vai decidir, não é o tribunal que está decidindo por ela. Não, o tribunal pode decidir por ela no prazo. Aqui na decisão não. Pois é, mas a partir do Decisão momento não. que Vossa Excelência. E aí, assim, só terminar o raciocínio, procedimento, então. Se o tribunal, numa tutela de emergência, numa tutela de urgência, der 15 dias, aí sim o próprio tribunal está dando a palavra. Porque como é que uma tutela de urgência e de emergência, com tantas irregularidades sérias e graves, dá um prazo de 15 dias para que suspenda um ato que está repleto de indícios de irregularidades. Aí cria-se sim um argumento jurídico para a própria decisão do tribunal ser questionada no judiciário. E como muito bem aqui ressaltou o conselheiro Manuel Dantas, o texto aqui segue a orientação firme do próprio TCU, que decide assim há anos, com supedâneo com aval do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não pode diretamente suspender o contrato. Não, isso não, porque a Constituição veda, lá no artigo 71. Mas pode determinar, com base no 71.9, e fixar prazo para que se adote as medidas legais cabíveis, entre elas, suspender a execução de contratos, até que se analise profundamente a questão. E aí, na decisão final, de mérito, se o tribunal entende realmente o contrato está cheio de vícios, é ilegal, a decisão nossa é: o contrato é legal, tem que ser sustentado, remete à Casa Legislativa. Informa a Casa Legislativa. Se a Casa Legislativa não se pronunciar, o próprio tribunal vai decidir a respeito. Isso aí é mais na decisão final. E aqui, assim, fica ao alvedrio, dentro da discricionalidade do
do gestor, ele suspende ou não. Os atos do contrato também entram nessa sistemática, pode ser revisto pela autoridade competente se há a questão de conveniência e oportunidade, que aí ele vai revogar, ou se há uma questão de ilegalidade, ele pode anular a qualquer tempo, né? Dentro dessa competência dele, é que o tribunal, né, dá dessa escolha. Olha, gestor, a gente está determinando para suspender, mas a decisão, o ato administrativo de suspensão vai no tribunal do tribunal, né? Aqui o prazo é de imediato. Por quê? Porque a matéria é urgente. E ele deu 15 dias para ele fazer a defesa. Tá, tudo questão de entendimento jurídico, eu discordo plenamente de Vossa Excelência. Entendo completamente o contrário. A minha posição é: não se dá liminar para sustação de contrato de imediato. Nenhuma. Porque se você dá uma liminar mandando sustar um contrato imediatamente, você, desde que a autoridade é notificada da decisão monocrática, desde o momento que ela é da decisão monocrática, ela é notificada, a partir dali ela está sustando os efeitos do contrato, sustando o contrato. Então, o meu entendimento é: não se dá liminar para cumprimento, monocrática imediata para sustar efeitos do contrato. Tem-se que assinalar prazo. Eu queria só concluir a minha participação. Eu estou me valendo aqui, me socorrendo dos dispositivos que nós temos à nossa disposição. Então, voltando ao artigo 71, incisos 9 e 10, que inclusive está sendo consignado aqui na decisão. Diz o 9 exatamente o seguinte: isso é da Constituição Federal, que compete ao tribunal assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada ilegalidade. 10. Sustar se não atendido. Não vou nem ler o resto. Né? Muito bem. Então, isso aqui está na Constituição. Então, é preciso primeiro provocar a própria autoridade para que ela corrija aquilo que o tribunal identificou como ilegal e irregular. Ela não fazendo nesse prazo, aí o tribunal tem a competência para sustar. Então eu acho que é razoável. Não, Vossa Excelência não deu prazo de 15 dias. Vossa Excelência deu um prazo de 15 dias para eles darem resposta, sim, mas já sustou o ato. Mas se não sustou, determinou. É o seguinte, a indicação do relator é para que a secretaria reveja o seu... O ato e em 15 dias apresente sua resposta. Considera, sem querer polemizar, mas nesse particular, se a gente for pela semântica do que está escrito aqui, pode levar esse entendimento que ele está determinando de imediato. De imediato, ele manda assustar de imediato e abre 15 dias para a resposta. Na primeira decisão, a monocrática. Aqui, então, nós estamos aqui para referendo monocrático, nós temos como aperfeiçoar essa decisão, para ficar exatamente conformada dentro do pedido. Porque veja só, a autoridade apontada, ela já assustou o ato quando recebeu. Então não tinha necessidade de cautelar. Né? É isso que eu estou dizendo. É esse o meu entendimento. Se você entendesse que, entendeu, não teria risco de dano, se o processo prosseguir, não tem, entendeu? Não tem como eu prever o dano. Mas é assim que está na lei e é esse o meu entendimento. Quando é contrato, não cabe a nós dar uma liminar mandando sustar. Cabe a nós. É questão só de poder levar a esse entendimento. Nós estamos aqui exatamente para apreciar essa decisão. Assim, eu nem posso participar da discussão, né, porque eu só me pronuncio quando há voto de empate, mas assim, Mas como nós estamos com um quórum super lotado... mas eu quero dizer para os senhores que no transporte escolar foi exatamente nos mesmos modos que está sendo apresentado pelo conselheiro Sérgio. E quando a gente questionou no transporte escolar a suspensão imediata e foi levantado o questionamento no plenário para estabelecer prazo, o que a gente discutiu foi o seguinte: se está ilegal, como que a gente vai dar um prazo para ficar 5, 6 dias na ilegalidade? Então, por isso que a decisão do tribunal é de imediato.
Agora, a administração, se ela entender que está tudo legal, ela diz, não vou suspender meu ato. E aí sim, retorna para o tribunal e o tribunal vai dar um novo posicionamento. Então, meu posicionamento, assim, só por amor à discussão, né? Mas nesse sentido. apaixonado pela discussão, se você manda a autoridade sustante, não, nós aqui mandamos, nós não pedimos, nós determinamos. Nós estamos dizendo aqui a secretaria, olha suste imediatamente. Suspenda. Imediato. De imediato. Eu não estou dizendo que ela pode achar que está legal ou ilegal. Eu não estou dando prazo para ela. Eu estou dizendo suspende imediatamente. Eu estou te obrigando. Suspende. Aí ela vai suspender. Entendeu? O que nós não podemos em sede de contrato é dizer suspende. Uma decisão, ao meu entendimento, é o seguinte: notifica a autoridade para ela em 5 dias apresentar as razões desses erros que estão sendo apontados. Ela apresenta, eu não estou convencido, aí eu mando a Assembleia ou a Câmara fazer. Mas isso demora 400 anos essa discussão, né? 2 pessoas têm razão, então eu só vou apresentar voto divergente, já, se Vossa Excelência achar por bem colher os votos. Meu voto divergente é no seguinte sentido: contrato firmado, impedimento de sustação imediata por relator monocrático, exigência de pedido de esclarecimento assinalado pelo prazo que o conselheiro entender. Eu sou contra, o meu voto é esse: impedimento do membro, do conselheiro ou do tribunal sustar monocraticamente contrato assinado. Eu ponderei essa questão do prazo à guisa de colaboração, né? Mas desde o começo eu adotei como correta a cautelar prolatada pelo conselheiro. Até porque o próprio Supremo disse que o tribunal pode anular a licitação, então prerrogativa nos falta para isso. Eu coloquei o prazo por uma questão de tentar melhorar a discussão e achar uma solução. Mas a decisão, a meu ver, está correta. Então, declaro referendada a decisão cautelar, a maioria. Agora, o outro... Um voto divergente, eu quero que conste sim, com voto divergente do conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto. No sentido de que é negado liminar, determinando cancelar contrato imediato, suspender efeito de contrato imediatamente. Agora, com a palavra o conselheiro Souto Maior, sobre um decreto de calamidade pública da área de saúde. Eu convido a ter assento à mesa o secretário de saúde, doutor Ailton Rodrigues Vanderlei, o secretário adjunto, doutor Roberto Riverton, e está presente também aqui o secretário adjunto também da CESAL, doutor Mário Maciel de Lima Júnior. Bem-vindo a isso. Desculpa não ter anunciado inicialmente, é que eu não fui informada que o senhor era o secretário adjunto da secretaria. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, membros do Ministério Público, controle externo, conselheiros. Sem dúvida, Roraima é um campo de doutorado do direito administrativo. Não é de hoje, é de sempre. Os maiores absurdos do direito administrativo acontecem no nosso Estado. E agora nós estamos diante de um problema, a meu ver, bem próximo do sem jeito para uma solução jurídica para um projeto extraordinário. A edição daquele decreto do governador, que não se sabe iluminado por quem, proíbe o Estado de pagar contas antigas, o que é um terrorismo. Isso não existe no direito administrativo.
um Estado dizer que não paga a conta da gestão passada, ele vem frutificando, ilegal, barbaramente. Inclusive, volto a pedir que seja notificado o governador para apresentar quem foi o autor intelectual daquele decreto. Essa pessoa tem que ser banida do serviço público, porque escreveu um atentado, um absurdo. Aquela baleia que acharam no Marajó, ela está tão mais bem encontrada do que esse decreto no mundo jurídico. É um absurdo, é uma leviandade. Mas a situação tomou corpo. Eu tenho tratado como relator da saúde, eu tenho tratado da saúde diretamente com o secretário, que eu conheço de tenra idade, né? E com o adjunto, que é um dos melhores técnicos que esse tribunal já teve. E por vezes eu recebi no gabinete para... Não, agora ele é executor. Ele não sai de lá do jeito que ele entrou. Então, ele tem me procurado e eu tenho sentado junto com ele, né, me trazem situações, aí eu digo, olha, meu entendimento é esse. Então, mas chegou ontem uma publicação dizendo que a Secretaria de Saúde tem 20 milhões em caixa para comprar remédio, mas não pode comprar dos melhores fornecedores, porque o estado de Roraima, caloteiro, useiro e viseiro, ele deve a todos os laboratórios do Brasil decente. Se tiver uma organização decente na saúde, nós somos caloteiros, nós não pagamos eles. Eles não fornecem mais para a saúde, porque tem dinheiro para receber do calote que foi aplicado. Aplicado no passado e o calote referendado no presente. O governador Antônio Denário diz não paga. A autoridade grande diz não paga. Então, esses fornecedores, os bons fornecedores, não podem prestar serviço para o Estado, nem vender, porque eles devem. Aí, a Secretaria de Saúde, no caso específico, não sei se tem 20 milhões, tem que se sujeitar a comprar de terceiros. Porque terceiros vão ganhar a concorrência, o bom fornecedor não quer entregar, não participa do edital. Aí o terceiro vai e compra pagando à vista para ele. E vai vender para o governo pagando com lucro. Se isso não fosse o maior problema, e já é, nós não termos condição de comprar de quem vende mais barato e de quem vende o melhor, soma-se o problema da ordem cronológica de pagamento. Como é que um órgão do Estado paga uma nota fiscal de março, referente à compra de um produto, março de 2019, e deve a de dezembro de 2017? É quebra da ordem cronológica de pagamento, sujeito à prisão de 2 anos. É a lei. Então, eu chamei o secretário e o adjunto para que eles fizessem uma explanação para a gente. Primeiro, há os 20 milhões em caixa. Segundo, comprar de quem? Como que vão ser feitas essas compras? Terceiro, como vislumbra o pagamento do que eles devem para que a gente possa ter como fornecedor? Por exemplo, tem um fornecedor de álcool, um tipo de álcool, que só ele fornece no Brasil. E ele não vende para o governo do Estado por causa de uma conta de 20 mil reais. E assim, muitas outras peculiaridades que atingem a saúde. Com a palavra, então, o secretário de Saúde, Vanderlei. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos os conselheiros aqui na pessoa do meu amigo, no mesmo dia de tenra idade, doutor Joaquim Pinto Sotomayor Neto. Queria cumprimentar a todos aqui
plateia, na pessoa do Dr. Mário Maciel, que é um colaborador e amigo, que está lá com a gente tentando ver se a gente consegue melhorar a qualidade de assistência nesse estado. Eu queria fazer assim um breve relato de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu fiz lá na Secretaria durante esses 2 meses e meio que a gente está lá. E essa minha fala vai ser dividida com o secretário adjunto Roberto, que está lá também ajudando a gente nessa tarefa difícil, que é tentar trazer a Secretaria para dentro da legalidade e melhorar essa crise de assistência que existe aqui no nosso estado. Quando eu assumi a Secretaria, no dia 11 de dezembro, eu cheguei lá na qualidade de interventor. Existia uma intervenção federal do governo federal e a gente foi obrigado a entrar para dentro da secretaria. A primeira coisa que eu fiz lá quando eu cheguei foi tentar fazer um diagnóstico da situação, de como estava a secretaria, e para minha surpresa encontrei uma situação bem difícil. Quando a gente levantou as dívidas da secretaria, existia 500 milhões de dívida. E o orçamento que veio no ano de 2018, o financeiro, foi 538 milhões e tinha uma dívida de 500 milhões. No primeiro dia que eu sentei lá, eu já comecei a sentir a pressão. E tudo aquilo que eu imaginava de fazer, eu ainda não consegui fazer, porque eu estou lá só conseguindo apagar incêndio. A gente, quando foi para a secretaria, eu imaginei fazer gestão em saúde, mas na verdade o que a gente está fazendo lá até o momento é gestão apenas de contratos. Dentro da secretaria, existem vários contratos firmados com fornecedores e todos esses fornecedores querem receber. Então todo mundo chega falando assim para o secretário: olha, secretário, eu tenho dívidas aqui de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Se o senhor não me pagar, eu vou parar o serviço. E aí começam os problemas, porque o fornecedor da alimentação chega lá e fala assim: olha, se o senhor não me pagar pelo menos 2 ou 3, eu vou parar de fornecer alimentação. A alimentação é um serviço essencial dentro das unidades de saúde. Eu não posso deixar o paciente sem comer dentro do hospital. A mesma coisa acontece com a limpeza, a mesma coisa acontece com o oxigênio, a mesma coisa acontece com os exames. Nesses últimos anos foram terceirizados toda e qualquer atividade dentro do hospital, ela foi terceirizada. Do hemograma que se faz lá, a limpeza, tudo foi terceirizado. Só que nessa terceirização, a gente não observou uma melhora na qualidade da assistência. E os funcionários contratados pelo governo do estado na forma de concurso, eles continuam lá. Então o estado paga 2 vezes. Paga para os funcionários e paga para as terceirizadas. Então é uma situação extremamente desconfortável. Quando eu assumi, a primeira coisa que eu identifiquei no diagnóstico foi uma crise de desabastecimento total. Todos os contratos estavam vencidos a partir de outubro, e eu posso citar aqui como exemplo os contratos que existiam em regime de consignação em comodato
para fornecimento de material para as cirurgias da ortopedia, da bucomaxilo e da neuro, que dependem dessas órteses e próteses para que essas cirurgias sejam realizadas. Eles estavam todos suspensos. Deixaram-se vencer os contratos, e quando eu cheguei lá, não tinha como conseguir a placa, o parafuso para operar os pacientes, porque esses contratos venceram e eles simplesmente não renovaram. Em outubro, todos esses contratos venceram. Fora isso, existiam algumas situações de algumas licitações que estavam em andamento do secretário anterior, e também tinha uma licitação que foi coordenada pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Ministério Público Estadual, que estava em andamento com uma empresa para fornecimento também de medicamento e materiais. Antes de eu assumir, eu fui chamado para participar dessa reunião, dessa aquisição desse medicamento e material com uma empresa chamada Central Pharma. E essa empresa, ela ganhou uma licitação de 6 milhões de reais, e ela era uma empresa, eu acho que de fundo de quintal, ou então uma empresa que não tinha uma capacidade financeira para honrar aquele contrato. Então ele venceu o contrato, vai lá, entrega 200 mil e diz assim: olha, secretaria, eu só volto a te entregar se me pagar os 200 mil. Esse contrato, na época, ele estava sendo feito via Polícia Militar, e também havia um bloqueio por conta desse contrato, das contas da Secretaria, um bloqueio do repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde no valor de 20%, e os pagamentos só eram liberados mediante a anuência do juiz da Vara da Fazenda. E quando eu cheguei, eu vi aquela situação e aquilo começou a me angustiar, porque ele tinha ganhado um contrato de 6 milhões, era aquisição de medicamento e material, os hospitais tudo desabastecido, e ficava aquele negócio: olha, só entrego se me pagar. E aí eu até fui e fiz uma reunião com o juiz da Fazenda e disse: olha, está dizendo que tem aí uma dívida anterior de 500 mil reais de uma outra compra que ele vendeu para a secretaria, vamos pagar isso aí para ver se ele entrega esses 6 milhões, que vai dar uma respirada melhor assim com relação ao abastecimento. E o juiz entendeu que realmente a gente poderia fazer esse pagamento, ele autorizou fazer o pagamento, e o pagamento foi feito. Só que a empresa não entregou mais um determinado valor e disse que não ia entregar porque não tinha mais capacidade financeira para fazer isso. E quando eu argumentava: olha, foi feito o pagamento e tu se comprometeu a honrar o teu compromisso de entregar os 6 milhões de reais. Infelizmente, resumindo, ele não entregou a metade, um pouco menos da metade. A secretaria estipulou uma multa de 900 mil reais no contrato para ele, e foi informado também ao Ministério Público. O Ministério Público também ajuizou uma outra multa em cima da empresa. Essa é uma situação assim extremamente angustiante para a gente, porque a gente sabe que os hospitais necessitam desse abastecimento, e também quando eu assumi lá naquele período, o Conselho Regional de Medicina havia interditado os centros cirúrgicos para a realização de cirurgias eletivas. E só estava sendo realizada as cirurgias de urgência. E aquilo causava uma certa angústia, porque a gente tinha esses pacientes na fila, aí, mais de 5 mil pacientes para a realização das cirurgias, e os 2 únicos centros cirúrgicos do estado fechados,
só realizando cirurgia de urgência. E aí criou-se um impasse, porque quando você interdita o centro cirúrgico, os profissionais eles ficam sem realizar essas cirurgias. Isso vai virando uma bola de neve, porque as fraturas continuam chegando, os pacientes traumatizados continuam chegando e a gente não tem como dar vazão a essas demandas. Quando a gente observou tudo isso, a gente abriu alguns contratos emergenciais e começou a acompanhar aqueles contratos que estavam em andamento. Existia um outro contrato da gestão anterior, que era um valor considerável também. Quando esse contrato foi para a controladoria, existia um superfaturamento nesse contrato de quase 7 milhões de reais. E foi recomendado pela controladoria para encerrar esse contrato por conta do superfaturamento. A gente fez os emergenciais para tentar adquirir esses materiais da buco, da neuro e da ortopedia de forma emergencial. A gente fez os contratos anuais para aquisição de medicamentos e materiais para suprir as unidades e fez os emergenciais também para a gente poder adquirir esses insumos numa agilidade mais rápida. Só que a gente esbarra sempre na mesma questão. A gente tem que cumprir aqueles prazos das licitações. Às vezes a gente quer fazer, mas aquilo que a gente quer fazer, a gente não pode ir lá na prateleira e pegar o medicamento. A gente tem que cumprir a legislação e a gente só pode fazer aquilo que a lei permite. A gente tem também alguns materiais que estão sendo entregues dos outros contratos que haviam na secretaria, mas não são suficientes para suprir a crise de abastecimento. Aliado a isso, a gente também começou a repactuar alguns contratos dentro da secretaria e também começou a fazer algumas avaliações com relação a esses contratos que têm assim, atingido algumas pessoas e imediatamente essas pessoas que se sentem atingidas, eles começam a jogar tanto a população contra a secretaria, como os fornecedores, e começam a jogar a população contra a secretaria. Olha, tem dinheiro, tem dinheiro para comprar, olha, por que não compram? Como é que pode? O pessoal tá sem atendimento. E teve também essa questão aí da crise que teve em Santa Helena esse final de semana passado, onde foi tentar fazer uma ação de ajuda humanitária que houve uma reação lá do exército da Venezuela, começou a atirar na população ali de Santa Helena e teve 30 pessoas com ferimento por arma de fogo de grosso calibre que vieram para cá por HGR e o hospital já estava lotado e a gente teve essa sobrecarga de uns 3, 4 dias aí, pacientes extremamente graves que precisavam de um suporte de terapia intensiva, que precisavam de um suporte avançado de vida, o que dificultou mais ainda a situação. Eu pedi ajuda para o Ministério da Saúde, pedi ajuda, entrei em contato com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde de todo o Brasil, pedi ajuda também para eles, que eles pudessem mandar desses itens emergenciais para a gente poder garantir esse atendimento. E esse entendimento ainda estamos obtendo resposta. Algumas pessoas se disponibilizaram a ajudar
e a gente está recebendo hoje ou amanhã alguma coisa com relação a essa demanda. Essa questão do dinheiro na secretaria, ela não é mentira, é verdade. A gente tem lá 11 milhões de emendas parlamentares que podem ser destinadas para a aquisição desses medicamentos e materiais para lá. A gente tem um bloqueio da Justiça desses 20% das contas do FUNDES, que é o Fundo Estadual de Saúde, que hoje totaliza 24 milhões de reais. Então a gente tem aí, se a gente botar 24 com 11, a gente tem um recurso considerável para aplicar na aquisição desses insumos para abastecimento das nossas unidades. Mas a gente tem esbarrado nisso que o Neto já colocou aqui, que é a questão das dívidas. Todos os fornecedores, eles têm uma dificuldade enorme de vender para a secretaria, porque são dívidas milionárias. A gente chega lá, eu todo dia sofro essa pressão. A gente fala assim, olha, eu vou te pagar, eu tenho um recurso aqui na secretaria que chega por mês do Fundo Estadual de Saúde, 42 milhões. Só que tem muita gente para receber, são 100 e poucos contratos dentro da secretaria e todo mundo quer receber. Só que quando a gente vai pagar, a gente vai falar assim, olha, eu vou te pagar uma, e eu vou te pagar duas, de acordo com a disponibilidade de recursos que eu tiver aqui. Aí ele fala assim, não, doutor, mas olha aqui, ó, eu tenho dívida de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e a gente não tem recurso para pagar todas essas dívidas. Eu gostaria de dizer aqui, por exemplo, com relação à ordem cronológica, a gente tem pago algumas contas, eu até tenho sido às vezes contestado, por que está pagando uma conta ainda que é de outubro, ou é de março, ou é de junho? Eu estou tentando pagar uma fatura, 2 faturas de cada fornecedor, de acordo com a minha disponibilidade financeira. E eu só posso pagar, às vezes, aquela fatura que está liquidada. Aquela fatura que está liquidada, e ela pode ser paga. Às vezes, a gente tem situações onde a gente paga uma fatura de julho, às vezes tem uma situação que a gente paga uma fatura de novembro, de acordo com cada fornecedor, de acordo com o que está liquidado para poder ser pago. A orientação com relação a essa questão do calote do governador, o que foi orientado foi o seguinte, que essas dívidas fossem colocadas em restos a pagar e que, de acordo com a disponibilidade financeira do Estado, que a gente fosse disponibilizando um percentual desse recurso que chega na secretaria para ir amortizando essas dívidas. Por outro lado, se a gente for pagar todas essas dívidas, a gente não tem como manter o funcionamento das unidades, porque o recurso que vem para a secretaria, ele é um recurso que ele tem um limite. Ele não tem recurso para pagar todas as dívidas, são dívidas de 500 milhões de reais. Como é que eu vou pagar todas essas dívidas se o meu recurso do ano inteiro é 538 milhões de reais? Então é uma situação assim, desesperadora, é uma situação difícil para qualquer gestor. Aliado a isso, a gente tem dentro da secretaria contratos que às vezes existe aquela suspeição de que tem alguma irregularidade naquele contrato, mas às vezes eu não posso suspender porque é um contrato essencial. De ajuda para auditar esses contratos do TCU, do TCE,
Tribunal de Contas da União, do próprio Tribunal de Contas do Estado, porque a gente tem uma quantidade de técnicos muito pequena lá dentro da Secretaria, e essa é a maior dificuldade, porque são contratos que exigem conhecimento técnico para serem auditados. E foi feito todos esses contatos com a CGU, com o Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que a gente possa fazer uma auditoria nesses contratos, também visando fazer uma repactuação e poder verificar quais são as irregularidades e apontar essas irregularidades para os órgãos de controle. Então, esse é mais ou menos o resumo do que a gente tem feito lá na Secretaria. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Roberto, que vai fazer uma fala mais técnica com relação ao que a gente tem feito para poder solucionar esses problemas que são tão emergenciais e urgentes para resolver, mas que às vezes não dependem só da gente. Por mais esforço, eu estou trabalhando em torno de 12 a 14 horas por dia. Eu chego na secretaria todo dia, trabalho, às vezes sai de lá 8 e 9 horas da noite e ainda tem gente lá tentando resolver problemas. Então é uma situação extremamente difícil para qualquer gestor, e às vezes eu acho até que às vezes a gente não vai conseguir, mas a gente está tentando, a gente está envidando assim todos os esforços no sentido de poder dar à população aquilo que todos nós, enquanto servidores, temos que dar, que é um suporte para que o pessoal tenha uma saúde de qualidade e para que todo mundo que procura as unidades possa ser atendido de uma forma digna. Uma palavra do doutor Roberto vai fazer o uso da palavra e vai tentar colocar a visão dele enquanto gestor também lá, ajudando a gente na secretaria. Secretário, pelo assunto abordado, pelo tom da voz, eu estou deprimido. Porque a situação, nós estamos diante de um problema que a única forma de resolução, até agora vislumbrada, é contrariar a legislação. É uma situação que tem que ser exposta, porque uma demanda insolúvel, um problema inacabável, mas vamos ver o doutor Roberto, que é o técnico, né? Senhores conselheiros, vou tocar nessa questão do endividamento também, reforçar, porque também é a questão que fundamentou o decreto do governador, né? A questão de não pagar a dívida não é uma decisão que não está sustentada na realidade. Hoje nós temos dívidas colocadas aí de 500 milhões. Se eu pegar todo o recurso do ano, eu não consigo quitar as dívidas. Nós pagamos algumas dívidas, sim, do ano anterior, inclusive alguns casos preterindo pagamento, nas hipóteses que a legislação permite. Por exemplo, tem dívidas aqui que ultrapassam muito mais do que uma gestão. Elas são bem antigas. Mas nós só pagamos aqueles contratos vigentes de serviços essenciais. Vou citar um caso. Tivemos que pagar, não tem alternativa, contrato de limpeza. Se parar a limpeza dentro da UTI, é muito pior do que a gente ferir a ordem cronológica de uma empresa que já parou de fornecer. Não conseguimos pagar todas as dívidas, temos que priorizar. A prioridade é serviço contínuo essencial.
nenhum serviço que não é essencial teve pagamento. Serviço essencial, ainda assim, eu posso colocar aqui, só de 2018, a maioria dos contratos estavam desde julho sem receber. Quando chegamos em dezembro, ou era o colapso, ou pagava uma ou duas faturas. Pagamos, de acordo com a disponibilidade. Mas as outras empresas que já tinham encerrado os contratos, não tinha recurso, e seria irresponsável hoje. Esse 25 milhões bloqueado na justiça, eu não posso gastar com outra coisa, além de medicamentos e materiais. Também não posso pegar essa dívida e pagar esse recurso e pagar dívidas anteriores. Seria irresponsável deixar de comprar medicamentos hoje e pagar a dívida. Vou fazer um resumo também da questão administrativa. Não é uma questão de má gestão, a gente não está aqui para acusar uma ou outra, é uma questão estrutural, antiga, de muito mais de 10 anos na saúde. Não é um problema pontual ou simples, é uma deficiência que vem sendo construída e problemas foram se repetindo. A CESAL ela não se institucionalizou, não se preparou, não se organizou devidamente. A desorganização favorece várias coisas. O caos. O que nós podemos fazer de imediato? Começar a controlar melhor os contratos, melhorar a fiscalização. Os contratos terceirizados, por exemplo, eles têm um gasto anual de mais de 40 milhões, uma pessoa fiscalizada. É impensável. É a metade do orçamento de um tribunal de contas e tinha uma pessoa para fiscalizar. Começamos a melhorar isso aí. Ainda assim, não conseguimos, não é possível chegar no ideal. Reorganização de ritos e procedimentos, mas ainda bem iniciada recentemente. A secretaria, os fluxos, os procedimentos são enormes, são gigantescos. Nós temos mais de aproximadamente 6 mil servidores efetivos, 542 comissionados. A complexidade do serviço é muito grande, temos deficiências em todos os lados, isso não se corrige em 1 ano, 2 anos e talvez nenhuma gestão. A reestruturação já foi iniciada, a reestruturação tem deficiências gravíssimas, a gestão de contratos ela não tem um controle centralizado, ela é feita pelas unidades especializadas. A unidade de saúde, de urgência e emergência, ela tem que gerir contratos altíssimos. Ou ela faz um, ou ela faz outro. Na prática, ela fica só cuidando dos contratos. E a parte de atenção à saúde, ela fica de lado. Ainda assim, essa gestão, essa elaboração dos termos de referência, a questão da capacidade técnica para elaborar termos tão complexos, ela está pulverizada. Eu não tenho... O ideal seria uma unidade centralizada que eu conseguisse manter técnicos altamente capacitados para pelo menos coordenar isso aí. Ela era totalmente distribuída nas unidades de atenção, o que causa erros, falhas e todo tipo de problema que advém da falta de controle, da falta de capacitação. Nós temos falhas, a questão da estrutura dos hospitais. O Hospital das Clínicas, por exemplo, nós quando chegamos lá, ele estava inaugurado, funcionando, mas com vários problemas estruturais, com vazamentos, com problemas elétricos, de toda a ordem, não vou detalhando. Nós temos falhas no faturamento. Eu posso resumir aqui as saídas que a Secretaria tem para toda essa situação. Ela passa por uma reorganização administrativa demorada e complexa, passa por melhorar a arrecadação, que fatura por SUS, fatura muito pouco, fatura por fragilidades administrativas. O faturamento antes era feito por servidores da casa, depois passou a ser feito por uma empresa. Não estou aqui dizendo que a empresa tem problemas no faturamento, o problema é muito além da empresa. O faturamento tem, vou citar um caso aqui, os leitos de nefrologia, por exemplo, são 2, o Ministério da Saúde ele homologa para poder você receber os recursos do SUS, para poder faturar. E nós recebemos a informação recentemente que a necessidade de melhoria lá, bastavam colocar 2 torneiras dentro dos leitos
a verificação da qualidade da água, uma caixa d'água externa, questões que dariam 3 a 5 mil reais. Isso não foi feito. Se fosse feito, a arrecadação do SUS era 427 mil mês. Assim, não se justifica essas fragilidades no faturamento, se eu posso ampliar muito mais o faturamento e conseguir obtenção de recursos, que seria fundamental, e sair da dependência, maior ou menor proporção, dos recursos estaduais. Hoje nós faturamos pouco. As melhorias nesse sistema, nós já nomeamos uma comissão para revisar todos esses problemas aí de faturamento. Vai demorar um pouco e nós vamos começar a corrigir esses problemas. Substituímos servidores nas áreas mais críticas e de maior risco. Fiscalização de contratos, recebimento de objeto de contratações, que são aquelas que de imediato precisavam de correção. A comissão de licitação foi toda substituída também por técnicos. Começamos a fazer a revisão gradativa dos contratos. De início nós imaginávamos que poderia fazer uma paralisação, mas a saúde não pode parar. Eu não posso simplesmente suspender um contrato se eu não tiver certeza de regularidade. Não tem como analisar de imediato 100 contratos complexos. Alguns que nós conseguimos identificar de cara alguma coisa errada, nós mantivemos e fizemos a glosa. Eu também não tenho como encerrar o contrato, parar o fornecimento e correr atrás de outra empresa para começar o fornecimento, sem a certeza da qualidade e do preço adequado. Nós mantemos apenas os serviços essenciais. A situação dos emergenciais, é o que eu queria colocar aqui, decorre muito mais do rito adequado dos processos emergenciais. Ele vai além. O problema é o que o próprio conselheiro Neto colocou aqui. Essa situação do endividamento, ele gerou um problema gravíssimo, falta de credibilidade. Nós chegamos a entrar em contato com empresas que eles simplesmente dizem assim: com Roraima eu não vendo. Tem empresas, eu vou citar aqui o caso da Fresenius, que ela fornece uma fita, um material que só ela tem para aquele modelo de máquina. E ela não vende para Roraima. E ela recomenda os seus fornecedores credenciados a também não vender, desde que a CESAL pague o passado. Seria fácil a CESAL ir pagando assim: eu pago aqui, me vendo novamente. Mas não tem recurso para toda essa quantidade, essa variedade de contratos. O que acontece? Algumas empresas compram dela por um preço e vendem para a CESAL por um preço acima. Dificilmente eu vou conseguir o preço do mercado, pelo preço correto, que seria o preço da fábrica. Isso eu não vou falar aqui que uma empresa ou outra esteja superfaturando por um interesse de burlar a administração. Eu, colocando aqui com absoluta cautela, elas não vendem porque não recebem. E o fornecedor, ele não vai entrar aqui com preço, com margem baixa, se não tem expectativa de receber. Hoje, a maioria dos contratos fica na mão de um grupo pequeno de empresas, as 30 ou 40 empresas. As grandes não vêm. A maioria das empresas que fornecem no Brasil todo, eu não tenho um número, mas provavelmente a maioria tem uma pontinha lá, 20 mil, 30 mil, 300 mil, 1 milhão de dívidas da CESAL, construídas ao longo de anos. Isso causa uma dificuldade enorme para comprar. Desses emergenciais, nós abrimos 4 emergenciais conforme o objeto, de mais de, acho que uns 600 a 700 itens. Eu não fiz a soma deles, mas fizemos a pesquisa de preços. A pesquisa de preços, ela segue um critério da IN 03 do governo federal, que ela diz assim: eu consulto preços do mercado, pelo menos 3, de preferência 3 da região norte. Obtendo 2, eu faço a média de 2, obtendo 1, eu não consigo outra alternativa. Nós não temos condições de ir na rua pegar preço. Tentamos aqui, fizemos aqui um levantamento dos preços locais. A diferença dos preços locais era enorme em relação aos preços do banco de preços.
Não era algo assim de 10, 20%, era de 300%, 400%. Aí ele até diz para usar a média dos preços locais como uma referência quando eu não tiver um critério confiável. Mas nesse caso, nós até tentamos e anulamos o processo depois. Seria muito pior. O que deu nesses contratos? Os 3, um foi anulado, os outros 3, vou citar um caso aqui, o de materiais laboratoriais, hemodinâmicos e de radiologia. De 280 itens, dentro da margem de preço, nós só encontramos em torno de 60 itens, dentro do preço de mercado pesquisado nacionalmente. Nós não conseguimos muitos da região norte. Ainda assim, nós temos um diferencial que nós pedimos a entrega em 10 dias, em razão da situação de calamidade. E estamos nesse impasse. Agora, chegamos na fase final dos processos, vamos contratar esses dentro do preço de mercado, pesquisado com base no banco de preço, e iniciar novas tentativas para adquirir dentro do preço. Quais as saídas que temos? Comprar acima do preço, que eu, vindo do Tribunal de Contas, não faria. É um risco enorme. E diante das vidas que correm hoje todos os dias, é um risco maior às vidas das pessoas. As saídas que nós encontramos tem fundamento na legislação, mas aquele bem na exceção da exceção. Citando esse caso dos 280 itens de laboratoriais, nós pegamos 3 preços, vou dar um exemplo aqui, 8, 10 e 12. Fizemos uma média, vou chutar aqui nos R$10. O preço chegou de 11. Nós poderíamos utilizar o preço máximo pesquisado no banco de preços. É uma opção. A lei fala em usar a média, mas ela fala que em se excluir os preços exorbitantes, que não extrapolem o percentual dessa média, poderia utilizar o máximo preço pesquisado. É exceção da exceção, por quê? Você quer a média. Eu não consegui a média, eu tenho uma referência de preço de R$12 nesse exemplo, eu poderia usar esse preço porque o preço foi um preço homologado nacionalmente. Se tiver um preço de R$25 e a média dá 12, obviamente a gente não entra nesse. Nós conseguimos avançar de 40 itens para uns 70, 80. Ficariam uns 200 e, pela minha conta lá, dá 205 itens sem comprar. Com relação a esses 205 itens, nós estamos tentando nacionalmente e tentando convencer grandes laboratórios a vender dentro do preço de mercado. Eu acho que é a única alternativa que nós temos. Obtendo propostas dentro do banco de preços que está lá embaixo, eu acredito que a gente pode comprar de imediato. Eu não posso mais seguir um rito de abertura de prazo de publicidade. Eu tenho que ver regularidade, obviamente, mais o básico. Mas hoje nós entendemos que, obtendo uma proposta dentro de preço, a prioridade é o preço e a qualidade. Nós viemos aqui mais para expor toda essa situação, para ser o mais transparente possível, para não correr risco de praticar uma ilegalidade. Nós não temos tempo de fazer uma consulta formal ao Tribunal de Contas. É melhor deixar transparente. Se a nossa postura, a nossa posição em relação a isso estiver absolutamente errada, a gente já ouve aqui e já tenta corrigir ou não abastece. Bom, está colocado. Deixa eu falar para o relator. Não. Algum conselheiro gostaria de fazer algum posicionamento no Ministério Público? Conselheira, gostaria de fazer só um esclarecimento aqui que eu faço parte do governo
E, sim, de tudo que eu ouvi, eu participei de várias reuniões com relação a essa questão das dívidas, dos exercícios anteriores, se o governo ia dar calote, não ia dar calote, nos fornecedores. O que os técnicos me colocaram com relação a isso, e isso ainda até uma situação ainda que está sendo discutido pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Controladoria, pelos técnicos, eles falam o seguinte: como essas dívidas são dívidas muito assim, grandes e de um valor assim, significativo, a orientação que foi dada lá não é na questão de o governo dar calote. O que foi dito para a gente foi o seguinte, que essas dívidas seriam inscritas numa rubrica dívidas de exercícios anteriores e não inscrito nas dívidas de restos a pagar. Existiu a dúvida, inclusive de várias secretarias que fizeram uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado, se aqueles empenhos estavam entregues e liquidados, se eles poderiam ser colocados em dívidas de exercícios anteriores ou se em dívidas de restos a pagar. O que foi dito foi o seguinte, que essas dívidas de exercícios anteriores seriam inscritos nessa rubrica e esse contrato ia ser analisado e aquilo que tivesse legalidade, aí sim se inscreveria em dívidas de restos a pagar. Porque o que eles alegam é o seguinte, o Estado, o que acontecia com o Estado? O Estado ele não tinha financeiro e todo ano o gestor da Secretaria de Fazenda, ele abria o orçamento e colocava tudo isso num orçamento fictício. Você não tinha um financeiro, mas tinha orçamentário. Ele dava a você, ao Estado, a capacidade de contrair a dívida sem ter o dinheiro para pagar. E que se a gente continuasse nessa mesmice, a gente ia estar fazendo a mesma coisa que todos os outros governos fizeram. Ou seja, contraindo dívida sem ter dinheiro para pagar. Ou seja, eu vou lá, abro o orçamentário e digo, não, eu tenho 1 milhão aqui do orçamento, mas eu não tenho R$1 para honrar, no financeiro, para honrar esses pagamentos. Mas eu estou lá contraindo a dívida. E essa dívida ela vai aumentando e chegou aonde chegou. Então, essa foi a explicação que foi dada lá para a gente, e que eu acho que isso é lógico. Como é que eu vou contrair uma dívida se eu não tenho dinheiro para pagar? Eu acho que a gente tem que obedecer, o orçamento ele tem que andar em conjunto com o financeiro. Se eu só tenho 1 milhão para gastar, eu não posso gastar 2 milhões. Se eu for gastar 2 milhões, eu vou me endividar aí e com certeza vai dar no que deu. A gente com dívidas aí milionárias sem conseguir recursos para pagar. Vou falar para o conselheiro Dantas. Como eu disse o conselheiro Netão, depois de ouvir esse panorama de como se encontra a saúde, porque vocês estão falando só da Secretaria de Saúde, né? A sensação que a gente tem é que parece que o exército do Império Romano passou por aqui e deixou só a terra arrasada mesmo. E aí eu estava, ao longo da explanação do secretário e do secretário adjunto, eu estava tentando construir aqui no meu pensamento qual seria a saída para uma situação tão dramática quanto essa. E só tem uma saída, porque o próprio secretário Roberto, que é um dos nossos técnicos aqui, conhece, tem toda a experiência, a expertise nessa matéria, ele mesmo, vindo
depoimento dele é de a gente ficar estarrecido, que eles se deparam com contratos, com indícios, e às vezes até flagrantes de irregularidade, mas que você não pode abrir mão dele, por causa da necessidade. Isso significa que só o interesse público, só esse instituto é o único salvador da pátria neste momento. Ou seja, até a legislação tem que ficar de lado para resolver problemas onde está entre a vida ou não resolver. E aí eu estava aqui meditando, que era a minha pergunta que eu ia fazer e que só vou fazer porque tinha imaginado, mas já obtive até a resposta, era exatamente com relação a essa questão dos fornecedores, que, em sua grande maioria, não querem fornecer os serviços ou os materiais por conta de dívidas anteriores. E eu ia perguntar, e nesse grande mercado brasileiro não se poderia optar por outros fornecedores que, esqueci daqueles que têm dívida, a gente começasse a adquirir de novos fornecedores? Mas o Roberto acaba de dizer que neste grande mercado, quase todos têm aqui uma ponta de dívida que vai de 20 mil até 1 milhão e que as suas empresas do seu entorno, seus fornecedores também não querem fornecer para Roraima. Então, o que resta? Só o interesse público. E aí, você, na qualidade de gestores, eu perguntaria, essa declarada calamidade pública que o governador, eu vi pela mídia, isso já foi consolidado, já está formalizada essa calamidade pública na saúde, porque é a saída para a manutenção da subsistência do próprio setor de saúde do Estado. Na verdade, já havia uma declaração de calamidade pública, um decreto da governadora Sueli. Ele venceu ou vence esses dias. E já há um novo decreto de calamidade pública na saúde. Estamos aí diante. Esse decreto ele foi assinado ontem, na segunda-feira, pelo governador, e ele já está em vigor. Pois é, diante do que vocês explanaram, todas as possibilidades administrativas que se possam implementar sempre vai esbarrar nessa questão do endividamento anterior e dificultar o abastecimento da saúde. Só resta, a única bandeira é realmente o interesse público, porque o interesse público se sobrepõe até mesmo à lei, porque em nome dele é que se desobedece à lei. Então, aqui eu estou fazendo apenas uma ligeira e muito pequena observação. A situação é realmente tão grave e dramática que vocês, como gestores, a não ser que tirem do salário de vocês também lá para ajudar em alguma coisa. Ele tem, mas eu não tenho. O secretário se vender 2 fazendas dele, Pois é. Já consideramos. Conselho Presidente, Doutor Bissag. é bom que ele fale o que eu vou fazer uma sugestão, e aí pode ser que... O negócio é o seguinte, a função primordial do Tribunal de Contas não é administrar a coisa pública, é orientar e julgar a administração pública. Isso num plano normal de temperatura e pressão. Nós estamos diante de uma situação inusitada por qualquer legislador. Nenhum legislador previu que um dia um Estado, uma secretaria, pudesse estar, e eu vou falar da saúde, porque eu sou relator da saúde, é um ponto. Porque eu vejo as mortes, a falta de atendimento, a situação deplorável. Eu tenho uma cunhada que virou quase dependente
coisa para dormir, porque ela foi alguma coisa do hospital e disse: Neto, eu vejo gente morrer e eu escolho quem morre, porque chega a 10 nós temos coisa para 1. Aí tu vai atrás do mais novo, do que está melhor, do que tu vê que o investimento ali não é por causa de 50, 70 reais no material que não tem, que uma pessoa vai morrer. Então, eu fiz questão de convidá-los para cá, e nós vamos ter, se a presidência se concordar, uma outra participação deles, mas só para falar sobre a cooperativa de saúde, que aí é um outro tema mais que a gente deve se deter mais aprofundadamente, mas o principal hoje para mim são vidas que estão se perdendo e o medo da reputação de 2 homens de bem, que nenhum dos 2 tem necessidade de ser secretário nem adjunto de governo de Estado. Reconheço neles um ato de amor à causa, porque se tivesse na situação de qualquer um dos 2 não estaria lá. Se tivesse exatamente sendo o que eles são, não ia para aquele inferno. E conclusão, quando a gente tem gente que a gente até hoje reconhece a idoneidade moral e a competência, o Tribunal de Contas tem que se aliar para tentar solucionar o problema. É muito fácil a gente dizer: não, eu vou analisar depois. E depois está condenando 2 pessoas que estão lá para prestar um serviço em nome de uma população, porque em outra situação não seria, não tem por que estar lá, é um desafio. Então, no início, eu propus, eu era tipo um gerenciador de crise. Eles tinham um problema, o Roberto ia lá comigo, eu dizia: bom, eu entendo assim, aqui eu entendo assim, vou levar para o plenário assim. Agora nós somos normalmente 7 e um membro do Ministério Público. Então, o meu posicionamento sobre essa compra é esse. Quando ele falou dessa média, e na primeira opção ele ia ficar com o mais barato, né? Não, conselheiro, eu vou pegar o mais barato. Eu digo: aí não tem problema, estou pegando sempre o menor preço. Aí chegou no menor preço, a empresa era de papel, não teria segurança nenhuma. E aí, então eu vi que começou a se avolumar questões que não caberia só a mim. Então, eu proponho que nós montemos no Tribunal de Contas um gabinete de gestão de crise da saúde, para que os gestores possam deles se socorrer e a gente previamente analisar a questão para dar um salvo-conduto para os gestores em cima dos atos praticados. Sei que não é nossa função, mas também não é a deles. Conselheiro Sotomayor, eu pediria mais cautela nessa situação, porque eu recebi também a Secretaria de Educação com problemas idênticos da saúde. Então, na verdade, a gente tem que analisar com bastante cautela essa situação, porque aí a gente não tem condição de fazer vários gabinetes de crise. Eu acho que realmente o que a gente ouviu do secretário de saúde, do adjunto, realmente são situações gravíssimas. O conselheiro Dantas já colocou, e eu também concordo, eu acho que o interesse público fala mais alto de que a legislação. A questão de ordem cronológica, ela é regra, mas ela tem exceção também. A questão das dívidas anteriores, eu entendo que ela não converge com o exercício vigente, até porque existe todo um procedimento de pagamento de exercícios anteriores, reconhecimento de dívida, nesse reconhecimento de dívida verifica a ilegalidade de contratos. Eu vejo assim nessa linha. Então, assim, eu acho que a gente não pode se posicionar agora sobre essa questão de criar um gabinete de crise. Mas, assim, de antemão,
Eu, como presidente da casa, já digo que estou sensível à causa. Eu acho que a gente tem que ajudar o gestor, até porque o tribunal tem uma vertente pedagógica de orientação, para a gente analisar e verificar que caminhos o tribunal pode sugerir para que realmente esses secretários A senhora possam... me permite? Me permite falar e já me desculpe do que eu vou dizer. Quando estiverem morrendo, vocês calma aí que a presidente pediu cautela. Eu não vou... Eu quero dizer o seguinte: saúde é morte. Não, eu compreendo. Essas pessoas... Só um minutinho, minha presidente. Os gestores estão na eminência de ou cometer uma ilegalidade, é hoje, não é amanhã. Não, mas a gente já falou. Ou eles vão cometer uma ilegalidade hoje para salvar vidas amanhã, e aí eu vou dizer para eles, não cometam. Não cometam, mas deixa morrer os turbilhões. Botem um coração de geladeira e vamos esperar quando a burocracia, e eu não estou falando para Vossa Excelência sabe do carinho e do respeito que eu tenho pela senhora, mas o que eu estou dizendo é que é muito fácil cobrar, mas quem está na ponta de lança, vendo as pessoas morrerem, nem que a gente se desdobre, nem que a gente pare, mas nós temos que salvar a vida. Porque eu agora passo para os senhores o seguinte: cautela, não arrisquem nada, porque essa cautela que a minha presidente pede, deve fazer porque é presidente, é a mesma que vai acontecer no julgamento. Não vão se entender, não, aqui tinha isso, tinha aquilo, agiu fora da lei. Então, infelizmente, vamos para a cautela. Meu respeito. Mas olha, o que foi colocado é que o interesse público fala mais alto. O interesse público, ele realmente dispensa o cumprimento de legalidade. Então, nós sabemos isso. Gestor. Sim, mas eu coloquei isso, só que assim, um gabinete de crise é uma situação inusitada. Então a gente precisa realmente analisar. Isso aqui não vai ser durante um mês, 2 meses. A gente pode dar esse retorno amanhã, depois da manhã, entendeu? Ter uma agilidade na situação. Só que eu acho que hoje o tribunal nunca se deparou em criar gabinete de crise aqui no... Então há necessidade de se analisar essa questão para que verificar de como que a gente vai se posicionar. Mas diante do que foi colocado aqui, já foi realmente dando liberdade, discricionalidade para o gestor, em função do interesse público de descumprir a legislação. O conselheiro Dantas falou isso com muita propriedade. Eu coloquei nessa questão de que realmente quebra de ordem cronológica é regra, mas tem exceção. Então tudo isso foi colocado aqui. Só que, com relação à ponderação de Vossa Excelência, eu pedi que realmente a gente desse uma analisada. A gente pode, depois da sessão aqui, sentar e discutir essa questão. Isso não é daqui a 1 mês, nem daqui a 2 meses. Eu compreendo, sei da urgência, sei que quem mexe com saúde mexe com vida, e sou bastante responsável para realmente conduzir as questões. Então é mais ou menos nesse sentido. Reconheço Vossa Excelência tudo isso. Só fazer uma colocação. Ok. Uma colocação aqui. Eu já tive, Neto, quando fui presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, uma discussão com a nossa Procuradora da Saúde, a Giane, uma vez por causa dessa questão. E eu fiz uma pergunta a ela, o seguinte, eu fiz uma pergunta a ela, entre a vida e o direito, o que você fica, de que lado você fica? Eu fico do lado do direito. Eu disse, eu como médico não posso ter uma outra posição, a não ser dizer que eu fico do lado da vida. E com relação à criação do Comitê para a Saúde, nenhuma outra ação, eu sou o relator das contas da educação, entendeu? Sei das dificuldades, e a gente está tendo problema lá com a licitação da questão do seletivo, com o transporte escolar, mas nada se compara com a situação do Hospital Geral, da situação da saúde do nosso Estado.
só tem o poder de ver isso daí quem vai lá olhar. E eu digo antecipadamente, a criação desse comitê por parte do tribunal é uma necessidade para auxiliar, porque não é nossa obrigação, mas é uma necessidade. Como cidadãos, nós que somos fiscais da lei, fiscais da aplicação do recurso público, é uma necessidade a gente fazer, para que a gente possa auxiliar, para que aquelas pessoas não continuem passando como elas estão passando. Eu tive a oportunidade de visitar aquela área amarela no início da intervenção, entendeu? E lá eu constatei que é um depósito de pessoas esperando a morte chegar. Poucos aqueles, olha, prescrição que foram feitas há 3 dias sem ter feito nem soro fisiológico. A questão que eu coloquei para ti, entendeu? E já coloquei aqui nesse plenário, o uso de touca para evitar que a mosca entrasse na boca de todo mundo, mas como não tinha touca para todo mundo, ficava aqueles velhos de boca, dormindo de boca aberta e as moscas dentro da boca. Meu amigo, isso dói. A gente como ser humano, entendeu? Dói a gente ver uma situação dessa. E mais dói a gente saber que tem pessoas responsáveis por essa situação e que não foram punidos até hoje em função desse quadro. Esse quadro já vem de alguns anos. Não é um quadro de responsável a governadora Sueli, o governador Denário, é uma sequência que vem se repetindo e as pessoas continuam lá. Às vezes eu vejo colegas médicos, entendeu, reclamar da condição de saúde, da condição de trabalho, mas eu não vejo ninguém reclamar, entendeu, que não está recebendo salário. Entendeu? É muito fácil, por exemplo, hoje, a situação que nós temos na saúde, se nós compararmos o número de servidores que nós temos, a quantidade de recursos que nós gastamos na saúde, para nós termos uma saúde na qualidade que tem hoje. Então, eu vejo uma situação de uma extrema gravidade e espero que a próxima vítima não seja um de nós. Que sejam de vocês. E só para terminar, eu prefiro salvar um menino analfabeto do que educar um que vai morrer amanhã. Entendeu? Então, entre o dinheiro da saúde e da educação, eu acho que hoje a prioridade seria a saúde. Isso é. Ok, mais alguma consideração? Eu queria só cumprimentar o doutor Ailton e o Roberto, não apenas pelo desprendimento de fazer essa explanação, mas muito especialmente por eles estarem envolvidos, como o conselheiro já muito bem colocou, nenhum deles precisaria, não teve necessidade de estar buscando uma secretaria para trabalhar, mas pelo comprometimento com a causa que é nobilíssima. Então eu quero aproveitar esse momento para registrar, ficar em ata meus cumprimentos aos 2 colegas que estão nessa luta. Eu só queria fazer uma adendo também, que eu comecei aqui, né, cumprimentei os 2, e o Ailton teve a oportunidade de vir aqui, quando foi convidado, vir aqui comigo aqui no gabinete e pedir a minha opinião a respeito. Eu conheço a realidade da saúde e a única coisa que eu disse para ele é o seguinte: nós somos daqui, nós moramos aqui, nossos filhos estão aqui. Se nós formos convidados para colaborar com a saúde, pelo fato de nós termos uma condição melhor e nós nos recusarmos, amanhã nós não podemos reclamar da situação dos nossos filhos e dos nossos netos no PGI. Então, essa foi a opinião que eu dei para o Ailton, entendeu? Eu sei que é uma situação difícil, muito difícil, entendeu? Para quem está lá como gestor. Eu não me preocupo, e disse para ele que eu não me preocupava tanto com as questões de prestações de contas daqui do Estado, até porque a gente conhece a realidade e conhece eles 2. O que mais me preocupa em relação a eles 2 especificamente
principalmente mais o Maciel ali, são as questões dos convênios. Porque quando chegam os convênios que são feitos, entendeu? E quando a gente vai ser julgado lá no TCU, e nós temos o exemplo do irmão da colega da Silene, entendeu? Lá ele só vê todo mundo aqui do norte como ladrão. Ele não vê a situação, entendeu? Então a minha preocupação não é nem tanto com a gestão dos recursos oriundos daqui do Estado. A minha preocupação de vocês três é com os convênios que vocês vão ter que gerenciar e que da mesma forma ele entendeu? Vocês vão pegar ele já em andamento e quando for feitas as prestações de contas, vocês possam ter, entendeu? Problema seríssimo disso daí, porque lá eles não têm a mesma visão que nós aqui, que o Neto está tendo, o Dantas e a Silene, eu ou qualquer outro colega que vier compor o nosso tribunal possa ter. Lá a situação é diferente. Mais alguma comunicação? Alguém mais? Então, antes de encerrar, eu queria agradecer a participação do Muito Mais. Está encerrando a sessão? Ou só a participação dele? Não, a sessão já. Não, eu tinha uma comunicação jurisdicional. É que a mídia nossa local está informando que o município de Pacaraima está pretendendo fazer uma festividade do tal do Micaraima. E nós já temos uma recomendação do Ministério Público Estadual pela não realização desse evento. Salta aos olhos a dificuldade que passa o município de Pacaraima. Não precisa nem fazer grande relato para a questão de saúde, educação, segurança especificamente. E a própria população, na notícia que eu tenho aqui, não está sendo favorável a essa realização. E eles estão marcando aí dia 15 e 16 essa realização dessa festa. E como relator das contas do município de Pacaraima, eu queria propor ao Pleno, aproveitando a recomendação do Ministério Público, fazer uma determinação para que o município não realize esse evento, pelas razões que são soberbas. Em aprovação, em votação, proposição do eminente conselheiro Dantas. Tem contrato ou não tem contrato? Conselheiro, Favorável na integralidade do contrato. Um contrato com o Piscirico. então, aprovada a proposição do eminente conselheiro Dantas pela suspensão, né, do evento lá de Pacaraima. Então, como eu estava usando a palavra, eu quero agradecer a presença do Dr. Roberto aqui, do eminente secretário adjunto, Dr. Mário Maciel, a presença de todos os senhores, e aproveito a oportunidade para convocar todos os conselheiros e o Ministério Público Controle Externo para uma reunião logo após esta sessão para tratar do comitê de crise proposto pelo conselheiro Souto Maior. Também, se meu gente? Tem que trabalhar.